Compartilho a tela. Tudo bem? Tá aparecendo aí? Tá. Então, vamos lá. Então, a gente começa com a mensagem de Jesus, falando: o meu reino não é deste mundo, que é justamente a história do livro, né? Desse momento de passagem do plano terrestre para o plano espiritual. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre o livro Voltei, do espírito Irmão Jacó, pelo médium Chico Xavier, a obra Voltei, a edição da FEB. Esses desenhos são do Mozart Couto, do estúdio Cena e Ação. Então, vamos agora num momento de TV Fama, no sentido de vamos conhecer quem é esse irmão Jacó. Para saber a vida dele um pouco, que interferiu bastante, né, no jeito dele ser, né? Exato. E antes até de contar desse irmão Jacó, eu vou fazer um parênteses. Por que o Frederico Figner usou o pseudônimo de irmão Jacó? Então, tem uma historinha que antecede a isso. O Chico, ele recebeu psicografia de um espírito chamado Humberto de Campos, que era o nome dele encarnado. Esse Humberto de Campos, ele era um escritor, era um jornalista, era um político. E ele desencarnou em 1934. Em 1937, ele começou a ditar livros para o Chico, mas ele usou o próprio nome dele, Humberto de Campos. Um dos livros até conhecidos, talvez algum de vocês já tenham lido, é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro muito interessante. E aí, o que aconteceu? A família do Humberto de Campos, a mulher dele, começou a reclamar os direitos autorais desses livros, né? Então, aí foi em juízo, teve processo, teve um rolo aí, né? Teve um negócio meio ruim, né? E aí, em 1944, a viúva de Humberto de Campos, que chamava Catarina Virgolino de Campos, ela entrou com um processo contra a FEB, porque esses livros estavam sendo editados pela Federação. Bom, e aí ficou aquele processo bem angustiante, né, em relação até a veracidade do Chico, né? E aí, no dia 15 de junho, estava no clímax do processo do Humberto de Campos, o espírito voltou a se comunicar com o Chico e fez uma mensagem, né, dizendo sobre a incompreensão humana. Essa mensagem e toda essa história relacionada a Humberto de Campos está no livro A Psicografia ante os Tribunais. E, a partir desse dia, o Humberto de Campos continuou entrando em contato com o Chico, mas usando o pseudônimo de Irmão X. Por que Irmão X? Porque, na verdade, ele tinha, nos meios literários, ele tinha o apelido, vamos dizer assim, o apelido de Conselheiro XX, 2X, né? Conselheiro. Então, aí ele usou esse pseudônimo de Irmão X para conseguir que as pessoas identificassem ele como Humberto de Campos, e a Catarina, a mulher encrenqueira lá, não quisesse mais arrumar confusão. E depois teve um final lá do processo, que acabou não dando em nada, tal, e aí ficou isso, né? Então, por isso que o Frederico Figner já usou o pseudônimo de Irmão Jacó, né? Então, esse é o momento TV Fama, né? Então, vamos agora seguir em frente. É bem inteligente, para não ter mais problema, né? Igual o outro. Então, vamos conhecer um pouquinho desse Frederico Figner, né? Que viveu aqui, né? Na Terra, né? Então, vamos lá. Ele era um judeu, um homem comum judeu, ele nasceu na Boêmia, atual República Tcheca.
Com 15 anos, ele saiu da região onde morava e foi para os Estados Unidos. Estava a guerra, né? Uma pobreza, uma miséria, e ele quis sair para poder ajudar a família. E aí ele tinha 3 missões nessa viagem, né? A primeira era não morrer de fome, que é o que estava passando lá onde ele morava. E conseguir dinheiro para pagar a dívida dos pais. E conseguir dinheiro para o dote das irmãs, porque naquela época, quem não tinha dote não conseguia um casamento. E aí, na viagem dos Estados Unidos, ele conheceu nada mais, nada menos do que Thomas Edison, que estava terminando de construir o fonógrafo. E ele viu nessa oportunidade, adquiriu esse fonógrafo, né, que era um aparelho capaz de gravar e reproduzir sons, para trabalhar. Ele viu que era um nicho do mercado, ele falou assim, acho que eu vou por aí que eu vou me dar bem. E aí ele foi para o México, passou pela América Central e chegou ao Brasil por Belém. Nessa época, ele tinha mais ou menos 18 anos. Olha que visionário, né? Com 18 anos já tinha conseguido ter um norte, né? Um objetivo. E aí ele conseguiu algum dinheiro através do fonógrafo, que ele fazia que nem os camelôs, né? Ele se apresentava assim nas praças, né? Com um aparelho. E aí ele continuou viajando pelo Uruguai até a Argentina, onde conseguiu uma pequena fortuna. Quando ele voltou para o Brasil e ficou no Rio de Janeiro, ele montou uma casa, um negócio chamado Casa Edison. E o dinheiro começou a entrar. Aí ele mandou dinheiro para a família, ajudou a família, e ele era uma pessoa muito ativa. E aí, antes desse momento aqui do ativo, tem na biografia dele, que eu fui pesquisar, na verdade, ele era uma pessoa muito desorganizada, né? E ele falou assim, nossa, eu preciso de alguém para me ajudar, né? E aí ele resolveu casar. Ele não ficou apaixonado e casou. Ele casou foi ótimo por essa razão. Tudo bem, né? Ele foi um cara bacana, a gente deixa essa parte aí para trás. Contato com o espiritismo ocorreu através do filho de Saião na loja. Então, o Saião era um cliente dele na loja e era frequentador, os dois, da federação. E aí foi através do filho de Saião que ele começou a ter o contato com a doutrina. Ele começou a ler sobre a doutrina e visitava a Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. Nesse período, ele começou a fazer gravações dos artistas brasileiros e fundou a indústria de discos Odeon. Nossa, é bem antigo, né? É. Esse Odeon, né? As bolachonas, né? Os discos de vinil. E aí, quais são as características pessoais? A gente já viu que ele era ativo, né? Que ele era uma pessoa muito visionária, né? E ele era incisivo, ele era muito prático, e ele era muito objetivo. Ele era honesto, ele era direto ao falar. Então, ele era, com a sua objetividade, ele não mandava recado, ele falava diretamente. E na atividade espírita, ele era doutrinador e passista. Mandão, né? Tanto pela época também, né? Sim. Ele ajudava sempre que possível. E aí, como é que era a rotina dele? Ele, durante as manhãs, ele dava passe na federação. À tarde, depois que ele dava passe, ele voltava para o trabalho e ficava até o final da tarde. Acabando o expediente, ele voltava para a federação para continuar o trabalho de doutrinação. Ele subia nos morros dando alimento e medicação aos moradores. Tinha relação estreita com Thomas Edison, que construiu durante as suas viagens. Ele voltou aos Estados Unidos algumas vezes e aí acabou construindo um vínculo de amizade com Thomas Edison. Uma de suas filhas desencarnou cedo e a família ficou muito triste. Quem era essa filha, gente? Alguém lembra do nome? Marta. Aê, era Marta. todo mundo bem, hein? Olha só que interessante que isso não passa no livro.
queria um contato com a filha desencarnada. Então, ele já era frequentador da FEB, ele queria ter um contato. A mulher dele ficou muito deprimida com o falecimento do desencarne da Marta. Dele, né? Oi? Não fala da mulher dele no livro, nada? Não, nessa biografia... Não, da mulher, não Voltei, não. No livro Voltei, não. Não. Esse aí é da biografia, né? E aí eles resolveram ir até uma médium chamada Dona Ana Prado, em Belém. Ela era a médium de materialização. Nesse encontro, houve a materialização da filha, que a mãe relata num livro. Então, existe um livro, que, na verdade, eu acabei esquecendo de anotar o nome, que depois eu passo para vocês, e nesse livro relata exatamente esse encontro do Frederico e da mulher com a médium e a materialização, e como ocorre a materialização e o diálogo, o que houve durante todo esse momento, né? Então, isso tem um relato num livro. Agora, o Frederico, além de frequentador, além de ser empresário, além de ser voluntário, ele ainda escrevia em jornais sobre o espiritismo. Ele criou, olha só, gente, a Casa dos Artistas, que existe até hoje no Rio de Janeiro. E o livro Voltei foi o primeiro livro escrito por um espírito espírita, ou seja, ele é um espírita encarnado. Então, foi um livro escrito por um espírito espírita para os espíritas, que era o que ele queria, né, realmente. Mandar essa mensagem, né? É o jogo do... E aí, alguma dúvida aí até agora, para saber alguma coisa Gostei mais? do fantasminha, hein? Do fantasminha. Acho que não tem dúvida. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, espera aí. O Marcelo falou que a avó dele tinha um fonógrafo parecido com o da figura. Ah, legal. Não, meu avô, ele é radialista, foi, né, que ele já é falecido, né? Então, a gente conhece muito essa coisa desses equipamentos da época antiga, né? Então, só essa questão. Tá bom. Então, agora a gente vai começar mesmo, o Momento TV Fama já terminou, agora vamos começar no estudo do livro. Então, voltei. Então, tem aquela parte inicial, né, que fala sobre o irmão Jacó, o Frederico Figner, for espírita, diretor da FEB, prometer escrever do além, então logo já chegasse. Então, ele tinha essa intenção, né? Então, eu vou desencarnar, vou ficar prestando atenção em todos os momentos para conseguir passar para os meus amigos aqui encarnados. E ainda encarnado, acreditava que a morte era a mera libertação do espírito. Apesar de tudo que ele já tinha lido, né, de estudo, ele achava que era uma coisa assim tranquila. Seguiria para as esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não transferisse aos mundos felizes. Caso não se transferisse para os mundos felizes. Gente, nenhuma pretensão, né? Nesse momento aqui estava tudo bom. Não, né? Ia passar numa boa, super tranquilo, ia passar pelo julgamento, assim, de boa, e já ia ser transferido para mundos felizes. Tá bom. Então, tipo a prova, né? Passar no julgamento é a prova. Mas para os mundos felizes, então eu acho que ele não estudou triste, direito. Porque viu? se ele não foi para o mundo felizes, eu vou para o purgatório. Não tem jeito. Não, mas ele não passou nem pela regeneração, ele já foi direto para os mundos felizes, sem escala. Exato, ele já deu um pulo. E aí, mas não era bem assim, né? Como a gente pôde constatar no livro, né? E deixou-nos um alerta. Não se acreditem quitados com a lei, atendendo pequeninos deveres de solidariedade humana. Ou seja, ele era um cara que realmente era uma pessoa solidária, era uma pessoa que gostava da família, que ajudava. Ou seja, ele era um cara bom, né? Ele era um cara... Mas era só isso? Não. Ou seja, ele percebia que tinha que fazer mais, né? Que tinha mais coisa envolvida. Então, essa é aquela parte inicial, né? Então, alguma dúvida? Acho que não, né? Só... Vamos seguir, então. Então, agora é que eu gostaria que vocês me
participassem ou ligando o som ou escrevendo no chat, que agora eu vou fazer uma pergunta. Tipo Luzia, não tipo Costa. Qual a dificuldade do irmão Jacó em se comunicar com os seus amigos encarnados? Qual foi a dificuldade que ele sentiu quando ele queria, nesse início, entrar em contato com os amigos encarnados? Do que vocês entenderam desse início, desse capítulo 1, que essa é uma questão referente ao capítulo 1, que qual foi a dificuldade que ele sentiu? É a transmissão, não era? Aguarda o pessoal falar. Espera aí, vamos lá, vamos esperar Isso, um pouquinho. a Cris já falou que é a comunicação, né? E por que era difícil essa comunicação? Essa comunicação ela não rodava assim tranquilamente, por quê? Que um tinha que estar muito com o pensamento na pessoa para conseguir, né? A sincronia, né? A sintonia, né? O campo vibratório tinha que estar no mesmo, né? Então, vamos lá. Eu acho que ele não estava ainda... Desculpa, Marcelo. Não, eu tranquilo. entendi que ele não estava ainda preparado para essa comunicação. Então, ele tinha toda a parte teórica que ele tinha estudado enquanto encarnado, mas quando ele chegou lá, ele percebeu que ele tinha dificuldade porque era pelo pensamento, e ele não conseguia ter esse pensamento firme, essa convicção acerca desse ensinamento que ele teve aqui. E chegou lá, ele percebeu que era diferente. Então, era, como você falou, era sintonizar de uma maneira correta, né? Porque ele ainda tinha muita perturbação, ele ainda tinha um pensamento fraco. Aquela coisa dele se sentir incapaz de ter uma luz, essas coisas. Então, ele ainda estava enfraquecido, eu acredito, porque foi uma novidade para ele. Ele estava vivendo o que ele aprendeu na teoria, mas não com a força necessária. Certo. Marcelo? Eu senti aquela história do cara que, chegou, vai chegando e vai sentando na janelinha, sabe? Um monte de gente morreu antes de você que não conseguiu se comunicar, tá na fila, né? Você já chegou, já quer dar uma de gostosão aqui, Marcelo, né? você já pensou no beliscão, né? Quer tu facho aí que você tem que sentar no último lugar, né? Que você acabou de morrer, né? Tipo assim, não sei. Exato. Ele achou que fosse uma coisa muito imediata, né? Mas não é. Achou bem que era assim, mais fácil, né? Não ele é achou assim, que era mais rápido, fácil. Mais rápido. Eu acho que pelo estudo que ele tinha, né? Pelo conhecimento que ele tinha do espiritismo, ele achou que estava apto. Exato. E que não tinha um processo de aprendizado, né? Quer dizer, ele não lembrava dessa mudança, de tem como essa era questão esse também, processo, né? né? Que ele se achava Tanto por que- ser espírita, né? Queria ter mais facilidades. Né? Exatamente, Isso também. isso era uma lição aprendida já. Sim. Tanto que ele E não estranhou, era. né? Ele estranhou que ele não viu o filme da vida passada dele, né? Eu também. Ele, tipo, não vou ver, não é assim, eu chego aqui e já vejo, né? Exato. Então, aí logo de início ele percebeu a dificuldade de encontrar receptores encarnados para o correio fraterno, porque os médiuns todos nós somos médiuns, né? Agora a gente vai conseguir se sintonizar com o mesmo espírito desencarnado que tem a mesma sintonia que a gente, né? Então, essa foi uma dificuldade, a mesma sintonia. Se não a combinação fluídica entre comunicante e receptor, não tem notícias. Você não consegue. Então, você tem que ser trabalhado, você tem que exatamente o que o André Luiz fez, que está mais à frente. Deixa eu ir falando aqui, senão... Pior, considerava a escrita e a incorporação mediúnica recurso de rotina. Então, bastava o espírito chegar perto do médium que o negócio já estava correndo. Não é assim. Então, é isso que ele foi aprendendo na prática ali, né? Ficou quase ofendido quando foi impedido pelos benfeitores espirituais de se comunicar. Aí a gente lembra da característica pessoal dele, ele era incisivo, ele era objetivo, ele era muito franco, então ele falou assim, por quê, né, que está acontecendo isso? Então, às vezes a gente fala assim, a pessoa desencarnou, vira santo. Não, ela continua com as mesmas características. Então, ele continuou sendo incisivo, objetivo, da mesma maneira lá, né? Só mudou de plano. Só mudou de plano.
Estamos perdidos. Aí, depois de várias visitas que ele fez em vários centros, ele retorna a Pedro Leopoldo. E é recomendado ambientar-se com a organização mediúnica, ou seja, ele tinha que ficar ali participando de todo aquele processo, trocando as vibrações, os fluidos, para conseguir a comunicação. Jacó pensou, como André Luiz, imperfeito, nem espírita era, começou logo a escrever. Olha só já começou, de certa forma, a arrogância dele. Né? Já começou. Tô balde mesmo, hein? Então, ele já queria assim, tirar uma satisfação. E aí, quem é que puxou a orelha dele? O mesmo benfeitor orientou. André Luiz frequentou a tarefa durante 700 dias consecutivos, no esforço de afinidade. Além do que, seu trabalho era impessoal, refletindo a cooperação de benfeitores mais elevados. Gente, só parando um pouquinho, fazendo um parênteses, como funciona quando você vai num trabalho lá do GEMB, que até acho que é um trabalho onde a Priscila trabalha na doutrinação, né, Priscila? Hoje eu trabalho na área do A6, que é na área de depressão. Seriam passes magnéticos, né, na área do gástrico e da parte inferior, né? Mas na doutrinação, nós chegamos a fazer isso mais lá no curso mesmo. Doutrinação eu não cheguei a trabalhar. Então, alguns trabalhos que tem lá no GEMB, onde os espíritos vão se comunicar, onde o médium vai fazer a comunicação e o outro médium vai fazer a doutrinação, existe toda uma preparação anterior, que já existe esse compromisso. Então, por exemplo, se eu sou uma voluntária, se eu me preparei e vou trabalhar, por exemplo, na quinta-feira, no GEMB, nesse trabalho de doutrinação, eu já tenho um trabalho que é feito antes, eu já estou sendo preparada espiritualmente antes. Né? Então, não é uma coisa, eu vou chegar lá no GEMB eu vou me comunicar. Não funciona assim. Tanto que os médiuns, eles não podem comer carne, eles não podem fumar, eles não podem beber. Então, existe todo um preparo. Então, justamente essa necessidade da espiritualidade, como existe a necessidade de nós, médiuns encarnados, temos que fazer esse preparo. Então, esse preparo é tanto aqui como lá. Então, só para fazer tem a questão da vibração também, né? Que como Exato. Você já falou, que é como se fosse um rádio, né? E se o médium não tiver na mesma frequência que o rádio, não há uma conexão. É isso que ele também está falando. Você viu que tanto que o André Luiz ele demorou 700 dias para conseguir, digamos assim, nivelar a onda, né? O pessoal que mexe com eletrotécnica, né? Deve ser, para as ondas serem iguais e para ter uma compatibilidade entre os dois, né? Entre Exato. O rádio e a onda, né? Bem isso. 700 dias, ele achou que era assim rapidinho, né? Ele já estava lá, desencarnou, pá. Mas a invejinha bateu fundo nele, né? Então, exato. É isso aí, a inveja. Não, e além do que, né? Quer dizer, o André Luiz, ele não foi falar dele, de uma experiência dele, ele foi representar a fala de pessoas de um nível superior. Não é? Tem isso também, ele queria falar de algo pessoal. Exatamente. Também era diferente também. E aí, depois de receber orientações, percebeu as dificuldades do intercâmbio entre os dois planos. Algum tempo depois, veio autorização para Jacó iniciar sua história. Então, aí sim, aí ele conseguiu entender, fez toda aquela combinação fluídica das ondas e tudo mais, e aí conseguiu. E aí termina o primeiro capítulo. Se não tiver nenhuma questão, a gente vai para a próxima. Mas, Luzia, essa comunicação foi depois que ele foi para aquele lugar que é intermediário lá no plano astral? Foi antes ou depois? O livro em si? Esse começo do livro, capítulo 1? Não, todo o livro em si foi escrito depois que ele passou muito tempo nesse outro lugar que é o livro em si? Ou foi no começo? Já antes dele sair então, esse capítulo 1, ele conta que... Então, nesse capítulo 1, ele conta que logo que ele desencarnou, ele começou, ele já queria. Sim. Mas não, aí a gente vai ver.
Então, a gente vê que no final no caminho do livro, ele está tendo que primeiro fazer um repouso, depois começa a trabalhar. Então foi só depois que ele conseguiu mais para frente. Mais para frente que ele foi editar, vamos dizer assim, o livro. Isso, exato. Tá. Ok, obrigado. Então, agora eu vou soltar uma pergunta do capítulo 2. Qual foi a sensação estranha que o irmão Jacó sentiu próximo do seu desencarne? Quando estava soltando o fiozinho? Ele sentiu os 2 corações, como se tivesse 2 corações, né? Exato. Ele sentiu a sensação de batimento de 2 corações, né? É isso aí, vamos ver. Cuidado com o som aí, gente. Aí, quando vocês não estiverem falando, vocês tirem o som. Beleza, obrigada. O Jacó lera as teses de Ernesto Bozano e André Luiz. Então, ele tinha toda aquela literatura na cabeça dele, né? Percebendo os sintomas, e não teve dúvida, o fim do corpo estava próximo. Então, ele já estava doente, né? Ele já sabia que já ia desencarnar, e aí ele conseguiu começar a sentir os sintomas que o desencarne estava próximo. De repente, ele sentiu 2 corações batendo no peito. O de carne descompassado e o outro equilibrado. A visão alterava-se, após sincera rogativa, viu um depósito de substância prateada, semelhante a gás e tênue. O irmão Andrade, o guia espiritual, recomenda repouso absoluto. Mas será que ele estava querendo repousar? Ou ele estava querendo assistir tudo? Não, eu quero prestar atenção. Então, ele ficou mais agitado do que, na verdade, seria o necessário, né? Não saberia dizer se era dia ou noite. Estava dentro de um nevoeiro, enquanto Andrade lhe aplicava passes. Enquanto isso, a consciência examina acertos e desacertos da vida, buscando justificativas para atenuar as próprias faltas. Então, aí passa aquele filme rapidinho da vida dele. Ele que acreditava que a energia contundente era indispensável nas relações humanas, anotou a primeira lição, sentia a falta de carinho. Então, eu acho que a sensação um pouco de desamparo nesse momento, né? Que ele tá de passagem, né? Então, foi esse sentimento que ele acabou relatando, né? O passe na região cerebral demora 2 horas. Sentia certo bem-estar quando sofreu um abalo na parte posterior do crânio. Parecia uma pancada ou choque elétrico. Algum laço forte rompeu. Aqui, nesse momento, quando eu estava lendo o livro e depois estudando para fazer a aula, eu fiz uma relação, mais ou menos, quando uma criança nasce. Eu não sei as mães aqui do grupo, né? Quando eu tive os meus filhos, eu tive os 2 por cesárea. Infelizmente, eu não consegui fazer parto normal. Quando a criança, o médico tirou a criança de mim, fez um vácuo, uma coisa forte, né? Uma coisa estranha, né? Como se tivesse esvaziado alguma coisa de dentro de mim. Então, me fez lembrar essa sensação dessa pancada, que não seria pancada, seria uma pressão, né? Uma pressão, assim, separando, né? Então, aí foi nesse momento que o laço se rompeu do Jacó, e foi nesse momento que ele se rompeu de mim para o meu filho, né? Que foi uma nova vida, né? Me fez lembrar esse momento. Foi envolvido por energias devastadoras, a imagem mais aproximada para explicar era a de uma represa cujas comportas fossem arrancadas. Então, aquele dilúvio, né? Aquela pressão. De repente, viu-se à frente de tudo que idealizara e realizara na vida. As ideias mais insignificantes e os mínimos atos desfilavam em uma velocidade vertiginosa, como um filme ultra rápido. Quem passa por aquela situação de quase morte, algumas pessoas relatam esse tipo de visão. As descrições de Ernesto Bozano em A Crise da Morte eram pálidas referências da realidade. Tenta orar, mas não tem coordenação mental.
mas chora quando vê o vulto da filha Marta sorrindo em sua direção e dizendo que é preciso descansar. Então, esse é o final do capítulo 2. Sabe, o que me passa, assim, numa visão apenas pessoal do livro, né, quando a gente lê, é que ele poderia ter tido esse momento desse desencarne um pouco mais tranquilo se ele simplesmente se entregasse para o momento, né? Mas como ele tinha muita aquela objetividade, ele era muito incisivo, ele era muito querendo as coisas muito daquela maneira, e ele queria todo aquele momento muito claro para poder escrever, então eu acho que por isso que, de repente, esse momento dessa passagem foi muito tumultuada justamente porque ele não se entregava, ele não conseguia relaxar, né? Isso na minha visão. Ele perdeu o controle, ele não sabia lidar com essa perda de controle, né? Porque ele não tinha mais o controle da vida dele, né? Não, é bem eu acho que a gente tem que agradecer, porque realmente são relatos como esse que a gente começa a perceber exatamente como seria, né? Passo a passo. Eu acho legal isso. Porque se você morrer e já vai lá para os mundos felizes, né? Aí não tem graça. Você tem que passar pelo umbralzinho aí, um tempinho lá. Discordo, Marcelo. Umbral nós já vivemos aqui. Eu quero ir para o mundos felizes. Nem vem. Tem muito livro aí que você vai ler que não é bem assim. Mas a gente não pode esquecer que a gente vive no mundo mental que a gente também plasma, né? Então, tudo aquilo que se a gente está vivendo hoje numa situação ruim, é porque o planeta Terra ajuda, né? As nossas vibrações, os nossos pensamentos formam tudo isso, né? Tanto no livro conta, né? Para você poder passar por aquela ponte, né? Qual é o tipo de pensamento que você tem que ter para conseguir passar? E a mesma coisa aqui, né? Você vai querer ter um desencarne positivo, um desencarne mais tranquilo. Eu acho que à medida que a gente vai mandando pensamentos, que a gente tem essa limpeza na mente, né? Vamos fazer uma faxina para poder ter uma construção melhor, né? É com emoção ou sem, né? Exato. Mas, voltando ainda no capítulo 2, eu tenho duas perguntas. Bem, quando rompe lá o cordão de prata, é que justamente ele sente aquele vácuo, acho, na cabeça. Ainda não rompeu. Ele ainda não rompeu? Olha só. E aquela névoa toda esbranquiçada que ele fala, o que seria? Então, aquilo é toda... Oi? Pode falar aí, quem ia falar. Ele tá saindo do corpo, não é? Por causa disso que ele via aquela névoa? Quando aparece a névoa, que é lá atrás... Olha lá. Ou é o ectoplasma que o pessoal fala, aquela monte de coisa assim, na verdade, aquilo tudo é do irmão que está fazendo todo esse processo. Então, ele está movimentando toda aquela energia para conseguir fazer com que ele desprenda. Né? Ele está fazendo o desligamento, né, de todos os centros de força. Depois tem uma história também, não me lembro qual é, que ele mostra certinho que ele vai fazendo, né, o desligamento de todos os centros de força. E acho que, se eu não me engano, o último é o coronário. É por último. Exato. É justamente ele começa pelo coronário, né? Esse impacto que ele sente é o do coronário, né? Quando ele fala que ele sente, mas ele ainda está ligado. Porque até quando ele vai na praia, ele ainda está ligado pelo cordão de prata. A gente vai ver. Mais alguma coisa, Marcelo? Acho que foram as duas já, né? Aqui tinha uma laranjinha aí que caiu na prova que a gente errou, né? Mas foi só um pouquinho. Essa laranjinha aí, a Margarete acho que errou também. Ela ficou brava com isso. Ficou laranja, até a blusa dela é laranja hoje. Está no capítulo 3, 3.2, já anotei, tá? Então, capítulo 3, vamos lá ver. Enquanto você vai passando, eu vou olhar aqui também. E aí, o que ligava o irmão Jacó ao corpo físico? Que está falando no capítulo 3. O que ligava ainda o irmão Jacó? Então, é o cordão, né? Isso, ainda estava ligado, ele não tinha sido desligado. Apesar de todo aquele impacto que ele falou que parecia uma coisa de, né, como é que é o nome lá? Agora não me lembro.
mas ele ainda estava ligado pelo cordão de prata. Amparado por Mata, tenta falar da sua alegria, mas pernas e braços estão rígidos e os órgãos da fala descontrolados. Ele ainda não estava totalmente desencarnado, ele ainda estava ligado ao corpo físico. Pede a referência visual, chora e sente dores fortes no tórax. Estavam sendo desligados, que nem a Priscila falou, os centros de força. Para a gente nascer não demora 9 meses, para desencanar existe um processo também. Mais tarde, soube que aquelas dores vinham da extração de resíduos fluídicos na região do coração. Marta avisa que alguns últimos laços estão sendo desatados e, em voz macia, começa a citar o Salmo 23. Isso tudo para ajudar com que ele relaxe, com que ele consiga relaxar nesse momento. De repente, se vê em duplicata e contempla o fio prateado que ainda o liga ao corpo de carne. Então, agora ele já tem uma outra visão dele, mas ainda ligado. Na dúvida sobre que ouvido escutava as palavras da filha, tenta enxergar pelos olhos mortos e sentiu novamente o espesso nevoeiro. Então, ele ainda estava fazendo experimento, né? Eu quero experimentar, eu quero ver o que eu consigo ver aqui, né? Foi importante, né? Sem dúvida. Depois de 1 hora, o coração bate regular, a respiração equilibra, passa a absorver energia do ar, os pensamentos voltam a se encandear, embora a extrema fraqueza. Mas é preciso mais tempo para o desligamento total. Ele ainda está ligado com o fio de prata nesse momento, ainda. Com o tempo, a capacidade visual melhora e, de repente, divisa 2 figuras ao lado da filha. Concentra-se, identifica num deles o venerável Bezerra de Menezes e no outro o irmão Andrade. Sente-se envergonhado por exigir tanto sacrifício dos abnegados amigos, tentou erguer-se, mas não conseguiu. Bezerra informa que o processo liberatório corria normal, porém a existência dele fora ativa. Mas não era possível efetuar a separação com maior rapidez, pois o ambiente doméstico estava impregnado de fluidos gravitantes. Depois ele mesmo percebeu que os objetos de uso pessoal emitem radiações que se casam as do corpo com o perispírito, criando elementos de vinculação e que exigem de nós o possível desapego para que não nos perturbem. Então, eram os livros, os objetos pessoais que estavam ligados a ele, ou era o Jacó que estava ligado aos objetos? Jacó. O que vocês acham? Eu acho que ele que tinha uma forte relação com os objetos, né? Um apego. Exato. Ele era muito apegado. Então, essa vinculação estava forte. Então, estava difícil, apesar de todo o interesse que ele estava, sabendo que já tinha desencarnado, tal, ainda tinha isso. Então, isso estava colocando uma certa dificuldade nesse momento. Em seguida, foi transportado até a praia para receber as importantes vibrações marítimas. Ainda estava com o cordão de prata. Partindo para o 4, alguma dúvida no 3? Então, aquela questão que... Não tem nada no chat. Na prova 2, que a dificuldade que provinha da dificuldade dos mentores em efetuar o desligamento. Quer dizer, é uma consequência das atitudes dele, né? Isso. Não que os mentores não soubessem fazer, pelo contrário, né? Exato. Porque ele não estava conseguindo devido a ele tá lá querendo ficar um pouquinho mais, né? Vendo como é que funciona. Ele era muito ativo, ele era muito apegado, né? Então, esse apego... as mesmas coisas das pessoas que são apegadas muito à casa, muito aos filhos, não é só as coisas materiais, às situações, né? Aos bens materiais, às pessoas, então elas ficam muito, então fica mais difícil esse desligamento.
O ensinamento que eles passam é esse, para a gente vou... tomar cuidado com esses apegos, né, que a gente tem na Terra, para não ter esse problema, né? Até livros, né? Deixa eu pôr aqui, ó. Eu encontrei o tom alaranjado, tá? Meu Deus. Qual página que 32. É? Tá na página, no meu está na página 31. Ele coloca assim. É outro livro. Notei que, de Marta para mim... 30 aí? No meu é 31. No meu não está aqui, não. Está no 3.2, recebendo socorro. Tá, recebendo No socorro. capítulo 3. O 7º parágrafo. É verdade. 31, é verdade. Ele coloca assim: notei que, de Marta para mim, vinham fagulhas minúsculas de luz, em porção imensa, a envolverem-me todo. Ao passo que me via agora cercado de atmosfera fracamente iluminada em tom de laranja. Exato. Vamos ganhar esse ponto aí, Margarete. Vamos lá, vamos no STF aí. Eu vou lá no Costa, eu vou lá bater na salinha dele, eu sou Costa. Nem que seja meio ponto, vai. Não, tá certo, eu acho que tá exatamente. Tá desse jeito na prova, é isso? Igualzinho. É na questão da prova, Yes, valeu, Margarete, é nóis. Foi a última pergunta, eu fiquei revisando, eu falei, gente, deve ter alguma coisa, se não luz laranja, uma outra cor de luz, né? E fiquei procurando. Eu chutei. Já tem mais pessoas fazendo aí, como é que chama? A solicitação. Vamos ter que falar com o Costa. Eu chutei, Margarete, deu certo, eu chutei. Eu estudei. Agora é o cor, né, Marcelo? Foi uma inspiração do Jacó. Então, vamos Está lá. escrito exatamente, depois a gente vê direitinho. Vamos lá. A pergunta do capítulo 4. Em que local o irmão Jacó foi levado para refazer as forças do perispírito? Então, ele é encaminhado para que lugar? Para a praia. Para a praia, o mar, beleza. Pegar um solzinho lá. Isso. Então, vamos lá. Olha, reparem na gravura, que ele está aqui, ó, com cordão de prata ainda, certo? Pessoal, o microfone está atrapalhando a... Ele ainda estava com o cordão de prata, ainda estava encarnado. No finalzinho do desencarne, ainda não tinha sido rompido o cordão de prata. Em contato com o ar marinho, os remanescentes das dores físicas desapareciam. Sentia que as forças se renovavam e sentia-se sustentado ao respirar. Andrade comentou a importância do mar no refazimento das energias do perispírito. Então, o que ele estava aqui, ele está com o perispírito. Então, o perispírito que estava precisando das energias. Jacó foi aconselhado a não reagir contra o sono. Teria tempo para observar e aprender. Então, ele sentia um certo mal-estar, porque ele ainda estava querendo ficar observando tudo. Pouco ansioso ele, né? Então. Como ele veio com esse objetivo, ele era um cara muito... determinado, né? Determinado, exato. Então, ele queria participar de tudo, né? Agora era necessário descansar. Ao acordar, era dia claro. Jacó sente-se bem e ergue-se sem dificuldade. Sente falta dos dois amigos. E Marta garante que Bezerra volta para cortar os derradeiros laços que o retém ao corpo. Então, aí sim ia cortar o fio de prata. Mas, enquanto isso, ele não tinha desencarnado, não tinha morrido ainda, morte física. Ainda não, ainda estava no finalzinho, né? No limiar, né? Tinha a sensação de estar rejuvenescido e notou uma coloração diferente na paisagem. Quando lembrou que usava trajes impróprios, roupão, na ilusão de que encontraria alguém encarnado. Logo chegaram a Bezerra e Andrade. Trouxeram-lhe um terno cinza que ele vestiu e voltaram em direção à casa de Jacó.
Ao caminharem pela calçada, uma senhora com um enorme embrulho segue em direção a eles. E antes que Jacó se recomponha da surpresa, passa por todos sem que nada ocorra de um lado ou do outro da vida. Então, a mulher encarnada passou por eles, né, atravessando, né, e ele ficou abismado. Bezerra explica que estão em dimensões diferentes. E, exatamente, quando a gente, no sono, a gente se desdobra, a gente fica ligado pelo cordão de prata e fica em outra dimensão. Mas a gente ainda está vivo, ainda está ligado ao corpo terrestre, ao corpo carnal. Na volta, dirigem-se ao velório, onde a movimentação e as projeções mentais das pessoas que foram visitá-lo, inadequadas para o momento, provocam mal-estar e pensamentos de angústia em Jacó. Então, nesse momento do velório, aí sim ele já está desencarnado. Mas ainda está ligado ao corpo pelo apego dele. Mas não pelo cordão de prata. Ele está ligado, mas não pelo cordão de prata. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com todas as pessoas que são apegadas e aos suicidas, eles ficam próximos, né, ao sofrimento físico. Microfone. Isso, obrigada. Acho que já foi. A gente já vai para o capítulo 5, pode ser? Eu acho que ele tem que lançar mais um livro para dizer o que aconteceu quando estava dormindo. Ele perdeu um monte de coisa. Ele dormiu. Marcelo, fica a dica, Marcelo. Pedi para ele fazer o segundo volume. Mas os amigos lá vão contar para ele o que aconteceu, quem falou mal. Mas tem que falar para nós, né? A gente tem que estar curioso também, uai. Vamos ver o que vai ter no capítulo 5. O que vocês entendem quando o irmão Jacó fala sobre as lutas de um morto? Esse capítulo 5 é aquele do velório, né? Ele se surpreendeu com alguma coisa que estava acontecendo lá no velório? Estavam falando coisa que não era dele, falando quanto custou o velório. E aí, isso causava o quê nele? Causava mal-estar. Tristeza, né? O mal-estar, além da tristeza, o mal-estar, né? Quando ele se aproximava do corpo, ficava uma sensação ruim, né? Olha, aqui ainda está com fio de prata. Ele já estava considerado morto, mas ainda não tinha sido desligado totalmente. Ai, credo. Considerado morto pelos pessoal que estava no velório, né? Sim. Mas não... Sim. Espiritualmente ele não estava morto fisicamente, ele ainda estava morto fisicamente. Fisicamente, exatamente. Mas ainda ligado ao corpo, né? Ao cordão de prata. É o que acontece com os suicidas. Eles ficam ainda com o resto de fluido vital, então eles ficam com esse cordão ligado ainda, até o término do fluido vital. No caso do Jacó, era porque ele também estava passando por esse momento de aprendizado, né? Então, ele estava passando por todos esses momentos. Isso não quer dizer que isso vai acontecer exatamente, porque cada um tem um processo de acordo com a sua evolução, né? Cada um é uma individualidade, né? Cada um é diferente. Exatamente. Jacó trabalhou no serviço de socorro aos desencarnados, mas estava longe de calcular as lutas de um morto. Diante das próprias aflições, pensou nos sofrimentos dos outros sem qualquer preparação para a morte. Os comentários divergentes a respeito dele formavam correntes de força menos simpáticas. Marta garante que a perturbação é passageira e esclarece que muita gente se despede do mundo sem obstáculos. Então, é o que eu acabei de comentar, né? Mas inúmeras almas dormem longos anos, enquanto outras nada percebem. De repente, um abalo repercute no perispírito de Jacó. O choque é grande, mas, em seguida, o coração e a respiração se normalizam.
Bezerra confirma o desprendimento. Jacó melhora, pensa com clareza, movimenta-se sem dificuldade. Esse é o exato momento onde o cordão de prata é desligado. Bezerra ensina que, na maioria dos casos, libertar os encarnados não é possível tão rápido, e que a solução do problema depende, em grande parte, da vida mental e dos ideais a que o homem se liga na vida terrestre. Eu sou muito apegado, eu tenho uma vida muito materializada, eu vou ter mais dificuldade nesse momento de desencarne, nesse momento de desprendimento, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma vida mais espiritual, mais desenvolvida, logicamente, isso vai ocorrer sem tantos transtornos, né? Sem tantas dificuldades. Jacó melhora e se aproxima de amigos, mas não do corpo, conforme a orientação recebida. E acaba percebendo uma entidade menos simpática que comenta sarcástico com outro espírito. Não é este o enterro do velho Jacó, aquele mesmo que nos doutrinou há tempos? Jacó estava ainda enfraquecido, mas quis responder à observação, quando Andrade pediu que ele não o fizesse. Imagina, né? O Jacó do jeito que ele era, não levava na lata para ele. Não leva desaforo para casa. Não leva desaforo para casa. Eu já ia querer falar um monte. O quê? Mas aí o teu irmão Andrada não ia deixar. Não ia deixar. Os espíritos não o veem, respiram noutra faixa vibratória. Jacó procura amigos, aproxima-se de um grupo que lhe chama a atenção, mas afasta-se decepcionado. Comentavam política de modo agressivo. E pela primeira vez percebeu que os espíritos inferiores não se comunicam somente na casa espírita. A conversa recebia interferência desses espíritos. Bezerra adverte que ele não pode suportar estes dados mentais e convida-o a sair um pouco de casa. Então, isso a gente faz, nesse momento aí, quantos velórios nós já fomos, né? Em quantos nós ainda vamos. Então, isso nos ensina qual é a nossa postura diante de um momento desse. Qual é o nível de nosso pensamento, qual a atitude que nós espíritas temos que ter para ajudar nesse processo de desencarne, desse desligamento desse espírito que está desencarnando, né? Qual é a nossa postura? Olha a nossa responsabilidade também. De repente, vindo de um dos carros, uns círculos de luz alcançam Jacó. Alguém orava em seu favor. Então, toda oração, a gente sabe que a oração tem um poder muito forte. Nesse momento de passagem de um plano para outro, que é um momento de turbulência, de insegurança, de um receio, o espírito precisa de todas essas orações vindas dos amigos. Que alegria os recém-desencarnados necessitam do pensamento fraterno para se desembaraçarem dos liames terrestres. Enfim, Jacó assiste o próprio sepultamento. Uma multidão de encarnados se põe em movimento até a sepultura, enquanto um grupo de desencarnados, antes pequeno, aumenta. Eram amigos espirituais que vinham homenagear Jacó. Bezerra aproveita para comentar que os enterros muito concorridos impõem grandes perturbações à alma. Jacó acreditava que bastava morrer para se libertar. Agora sabe que os elos morais são mais fortes que os de carne, e quem não se preparou para renunciar aos hábitos e comodidades dos sentidos corporais, demora para se desprender. Então, quanto mais espiritualizados a gente consegue continuar na nossa caminhada, mais tranquilo vai ser esse momento. Alguma dúvida?
Mas eu acho que um detalhe que eu percebi, como você falou, Luzia, é que apesar da pessoa ser muito espiritualizada, que é o caso dele, naquele momento ele ficou perturbado, né? Quer dizer, a pessoa tem que estar consciente naquele momento o que ela queria que fazer, né? Não adianta ela ter estudado a vida toda se na hora H, vamos dizer assim, na teoria, a prática é outra, né? A gente Sim, está estudando aqui, vai saber o que vai acontecer com a gente, né? não, com Ficar certeza. grudado lá no carrinho, no filhinho, na mamãezinha. Exato. Então, não é fácil, o que acontece? Nesse momento, se a gente tem a compreensão de que a gente está aqui de passagem, que, na verdade, a nossa vida é no plano espiritual, então a gente sabe que aqui é de passagem. Se eu já tenho isso na minha mente, então eu sei que eu não vou me apegar demais ao meu carro, à minha casa, aos meus materiais, à minha família. Eu sei que os meus filhos... Eu sou uma pessoa extremamente apegada aos meus filhos. Eu sei que isso eu tenho que ir trabalhando. Cada dia trabalhando mais, porque senão isso vai fazer mal a eles também. Né? Porque eu, de certa forma, não vou conseguir me desprender deles. Então, mas eu acho que é normal, né? É normal Sim, pouquinho a gente ficar lá sim, naquele momento, sei lá, algumas horas, né? Exato, nesse momento, ou seja, tanto que ele explica, né, durante o livro, que esse momento não é rápido, esse momento requer você descansa o momento, você tem um amparo ou de um familiar ou do teu mentor, ou seja, o Jacó ele não ficou desamparado em nenhum momento. Só que eu acho que, no caso do Jacó, ele estava muito ansioso nas questões de absorção, de toda a compreensão, que ele não se entregou. Né? Então, ou seja, eu vou relaxar, eu vou passar por esse momento. Né? É que nem quando a criança nasce. Né? O nascimento é uma dor física para a mãe, mas é uma dor para a criança também. Então, é um renascimento, e nós acabamos voltando, né, para a nossa casa. Então, esse também é um processo. Então, se a gente encarar como um processo natural, porque a gente já encarnou e desencarnou inúmeras vezes, então a gente já tem isso, tudo bem, então eu já entendo isso. Então, quando chegar a minha hora, eu não vou entrar em pânico, né? Porque eu já tenho a minha compreensão de que isso é um processo. Agora, se eu for uma pessoa que, apesar de toda essa compreensão, ainda sou muito presa, eu é que vou sofrer. Então, eu não quero sofrer, gente. Né? Eu sei que hoje eu tenho que beber bastante água, faz bem, então eu estou bebendo. Então, ou seja, são coisas simples que a gente tem que mandar mensagens e até um momento onde aquilo fica normal. Né? Tanto que o Jacó fala, né, no momento, eu achei que simplesmente morria, você já passava lá para mundos felizes. E de tudo que ele leu, ele ainda tinha essa impressão. Então, ou seja, o livro veio nos mostrar que não é bem assim. A gente vai passar por um momento? Vai. Agora, depende da gente viver nessa vida agora a maneira que a gente vai poder desencarnar. Como é que a gente vai poder desencarnar? Eu tenho essa compreensão, então eu vou manter serenidade. Vai ter uma situação um pouco difícil? Vai, mas a gente também vive aqui momentos difíceis e a gente supera. Nesse momento também vai ser. Tem também... Desculpa. Eu acho que o que atrapalhou ele um pouco foi um pouco a soberba, né? De achar que ele conhecia tudo, sabia de tudo, e que nem ele falou, morreu, eu já vou lá para o outro lado, já vou ter conhecimento de tudo que eu fiz de certo e de errado, e vou renascer novamente, né? Eu tive essa impressão também, que ele era um homem extremamente orgulhoso pela própria posição financeira que ele ocupava no plano terreno. Ele era dono de gravadora, ele tinha muito, né? E até quando ele fala da questão dos estudos que ele fazia, de quanto que ele ajudava nas casas espíritas. Então, eu penso que pela posição que ele ocupava, ele imaginou que o desencarne seria mais fácil. É como se ele tivesse comprado um passaporte para que tudo acontecesse de uma maneira mais fácil. E então, quando ele diz que surpreendeu tanto sofrimento, é porque, de fato, ele achou que ia ser tudo facilitado para ele. E então, é como ela falou, a Margarete, soberba e um homem muito orgulhoso, porque ele não se conformava. Por exemplo, nossa, mas cadê a facilidade? Não tinha. E é isso que eu acho que você está explicando para a gente, né?
E cuidados que a gente tem que tomar na hora da nossa passagem e pensar isso todos os dias como algo concreto. Como que vai ser? O que eu preciso? Eu preciso me entregar, eu preciso ser humilde e saber que não tem plano já traçado. Vai ser assim para cada um. Vai ser conforme eu me entregar, né? Conforme eu aceitar esse momento da minha existência. É isso. No chat também a Mônica colocou que foi um dos trechos que mais mexeu com ela e que também, né, enfatiza a importância do desprendimento, né, no livro, que não é fácil. Acho que isso, como a Luzia também falou, é individual, gente, não é igual, né? Cada um vai ter a sua experiência, né, diferenciado para cada um. E até interessante, tem uns capítulos que a gente vai estudar depois, que eles falam muito como é importante, né, a gente ter um pouquinho de conhecimento, né, sobre o espiritismo, porque imagina quem não tem nada de conhecimento, como não fica, né, também. Aí realmente a pessoa espiritual. fica perdida. Eu então, acho. A pessoa fica muito perdida. Tem um pedaço num capítulo que ele fala que tem lá, né, ele tem que realmente ajudar muita gente, que fica muita gente perdida, né, porque não tem conhecimento nenhum sobre espiritualidade, né, é isso aí. Vamos lá. Eu vou chegar lá falando que fiz o curso do básico no GEM, que eu vou mostrar a carteirinha. Fala assim, lá. Eu tenho a proteção do GEM. Eu preciso... Estou com o cartão do GEM aqui. Eu estudei, fiz prova, passei. Marcelo, você tem que falar que você é discípulo de Manuel Bento. Fala assim, eu sou discípulo do Manuel Bento. Opa, essa é a senha? Bento. Essa é a senha? Discípulo do Manuel Bento, que é o código. Meu Deus. Mas esse você não estudou ainda, Marcelo, não está pronto ainda para saber o código, tá? Ainda bem que aí não vou morrer, então. Vai demorar bastante. Vai ter que esperar muito. Vai esperar demais. Tem que fazer o curso 7 anos ainda. Uns 8 anos. Beleza. E aí, no capítulo 6, que é a passagem, de quem irmão Jacó sentiu ciúme na praia, porque, olha, ele já não tinha mais o fio de prata, já tinha passado pelo velório, já tinha enterrado, e ele estava ali na praia e sentiu ciúme de quem? Tinha uma moça com luz lá, né? Tinha uma lâmpada LED lá. Isso aí é tudo campo do Marcelo, aí a eletricidade, a luz, os lumens. Quantos lumens que tinha ali? Exato, então. A professora iluminada, né? A professora, isso, exatamente, a professora. Então, vamos lá. Opa, é nós, os professores são iluminados, é nós. Então, eu quero ver se eu sou recebida lá com aquelas criancinhas tudo voando, vamos ver. Você também vai escrever, Luzia? Oi? Você também vai escrever, vai fazer um livro para contar? Não sou boa nem aqui, eu acho que não vai dar, não. É melhor eu continuar lá ensinando alguém lá. Já vou mandar meu currículo. Essa foi ótima, mandar o currículo. Então, vamos lá. Livre do corpo, Jacó visita um ambiente familiar e o núcleo de trabalho onde abraça alguns amigos e depois segue em direção à praia. Então, são aqueles amigos desencarnados que ele encontrou, né? Que veio homenagear ele no momento do velório dele. A praia e o campo favorecem a retirada dos espíritos da crosta em face da atmosfera mais pura. Durante o trajeto, pergunta por que não se lembrava do passado, onde iria morar. Marta garante que os problemas serão solucionados pouco a pouco. Pouco depois, estavam na praia encontrando outros recém-desencarnados. Estavam abatidos, cansados. Andrade informa que nem todos desencarnaram na véspera. Lembra que ele contou que cada um tem um processo, que uns são mais rápidos, outros mais demorados. Então, ali estavam se formando outros grupos que cada um tinha desencarnado no momento. Inúmeras entidades inferiores tentavam cercar os desencarnados, envolvendo-o nas sensações físicas, por isso foram recolhidos. Enquanto isso, o Bezerra organiza a viagem e os grupos
as instruções e comunica que aguarda uma professora de um bairro distante. Minutos depois, uma respeitável senhora chegava acompanhada de 2 benfeitores. Gente, olha que bonitinha! Saudou a todos, simpática e feliz. Era a única de cujo tórax irradiava a luz. Aí eu me imagino o Chico desencarnando, imagina a luz que ele tinha. Isso é verdade. Notava-se a humildade cristã. Bezerra cumprimenta. São aqueles espíritos, a gente pode até colocar, dando um exemplo, são os espíritos missionários, né? São os espíritos que já passaram por seu processo e voltam com uma determinada missão. Jacó sente brusco sentimento de inveja e Marta é obrigada a repreendê-lo. Ah, Jacó! Levou um puxão de orelha. Aí, ó, olha aí, Marcelo. Levou o beliscão, Marcelo. Olha, então, ó, tá a prova tá no livro. Aí, ó, cutucão aí no cotovelo. Aí. Cotovelada do O pai reage mentalmente e a filha sorri em sinal de aprovação. O bom é que ele caía logo a ficha dele, né? Então, peraí, tudo bem, vai. Em seguida, Bezerra faz uma preleção informando a todos as dificuldades do caminho. Caso não mantivessem serenidade, poderia haver surpresas. Então, olha o nosso pensamento comandando mais esse momento. A força do pensamento, né? Exato, é. E a importância dos pensamentos elevados, porque o pensamento ele vem num determinado momento, mas é a sua vontade que comanda se ele vai ficar ou não. Qual é o tipo de pensamento? Ele está negativo, você manda embora. Você está no comando dele, porque ele vem. Às vezes vem por você mesmo ou vem pelas vibrações e pelos espíritos que estão te acompanhando. Então, a nossa vontade, a nossa vontade é que vai conduzir a nossa força do pensamento. Apenas os que detêm o poder da irradiação luminosa têm garantia de êxito contra o assédio das trevas. Era importante não cair em sintonia com as forças da ignorância. Então, eu vou manter o meu pensamento elevado e não vou deixar as coisas ruins que eu fiz, as coisas ruins que vão chegando, dominar. Após a prece de Bezerra, todos começam a flutuar sobre o solo, capacidade que está ligada diretamente à força mental. O poder da individualidade evoluída assemelha-se a um gerador de eletricidade. Então, essa é o final do capítulo 6. Dúvidas? Aí eu pergunto para vocês, então, já que ninguém tem dúvida, não? Por que é mais fácil eles volitarem no mar e no campo? Alguém tem alguma sugestão? Explicou, né? Que é. Eu acho que é menos interferência pela energia que tem, né? Adoro o mar, adoro a energia do mar. Ele acho que tem um momento do livro que ele comenta, ninguém quer falar mais alguma coisa? O Rafael falou, menos pensamentos ruins. É que na crosta da Terra, onde as pessoas estão, nas cidades, né, nos grandes centros, tem muitas vibrações ruins, né, e isso acaba tendo uma poeira que impede, né, Eles atrapalham, né, para que eles volitem, né, que eles vão para um outro plano, né? Então, eles estando na cidade, aqueles pensamentos, as vibrações negativas atrapalham, né? E fora dos centros tem menos concentração, né, desses pensamentos que atrapalham. Gente, por favor. Então, fora do campo tem menos essas vibrações, né, que atrapalham, né, nesse transpor, né, das energias. Exato. Parabéns, então, Rafael. Pior que a gente tá aqui, vai ter o quê? O Rio Tietê para a gente ir embora? Tamo ruim, né? Não tem mar, nada. A gente vai para a Serra da Cantareira. Serra da Cantareira. Aí eu tô pertinho, tô tranquilo. Tem que ir lá como é que chama lá? A pedra da... Pedra Grande, lá.
Pedra Grande, isso. Opa, lá é só saltar, né? Você já cai na cabeça, né? Já tá menos energias pesadas. Mas a gente pode ir para a praia também, nada impede, porque o fio de Mas prata tem que morrer na praia, vai... não tem? Tem que morrer não, lá, é ou eles vão rápido levar a gente para lá? Mas você não viu ele falando que a velocidade é rápida? É o aerobus lá? No começo era ainda não tá. aerobus, mas ele falou que pelo pensamento ele conseguiu mover rapidinho de um... Você lembra? Tem um pedacinho que ele fala. Depois a gente vai... Vou me mudar para a praia, eu acho que é melhor. Viu? Eu também. Prefiro mar que mato, não gosto de mato. E aí, o capítulo a Margarete 7... já quer ir para o Caribe já. Então, aí já aqui tem o Curupira lá, né? Vai lá, vamos continuar. O capítulo 7 é incidente em viagem, e aí tem a questão. Qual a explicação de Andrade para a imagem dos seres horripilantes que estavam vendo durante o caminho da viagem? Então, naquele momento da ponte, começa a ver aqueles seres, né? Aqueles irmãos. Por que eles eram assim? Vocês lembram? Umbral, né? Não é umbral aí? Ele está na passagem, está no caminho da ponte. Então, mas por que eles tinham essa caracterização, né? Esses seres horripilantes, por quê? Eles não queriam que os outros irmãos desencarnados atravessassem, então era uma maneira de impor medo para que aumentasse o número de, vamos dizer, adeptos àquelas pessoas que estavam ali que não tinham conseguido atravessar. Então, eu acho que era para amedrontar como uma forma de trazer para o lado deles, né, essas pessoas. Então, eles não só acusavam, mas como tinha essa expressão mesmo para provocar medo. Vocês concordam com a Sueli? Você plasma aquilo que você está pensando, né? E o pessoal está numa vibração lá bem, bem ruim, né? Então, bonitinho eles iam ser, não, né? Então, mas eles eram assim para assustar ou eles eram assim porque eles já estavam vibrando nessa sintonia? Eles eram assim ou eles... Eu acho que eles eram assim. Podiam Porque talvez piorar um pouquinho, né? Desculpa, Marcelo. Não. A gente já é feio, imagine eles lá. Quem estava falando e falou em cima do Marcelo, pode falar. Não, era isso mesmo que eu ia comentar, né? Que eu acho que pela energia deles, eles já tinham aquela aparência, porque já eles, o que eles mentalizavam era sempre coisas muito pesadas, muito densas, muito ruins, né? Exato. A Mônica colocou que não era algo ligado ao automartírio que alguns vibravam. Acaba sendo como quando a gente desencarna, de acordo com as nossas obras, o que a gente fez aqui, a gente vai para um determinado lugar. Se a pessoa cometeu coisas ruins, não foi uma pessoa tão evoluída espiritualmente, não era uma pessoa caridosa, bondosa, ou seja, ela não estava tão evoluída, então ela se junta com outros pares que são do mesmo campo, do mesmo clube, né? Do mesmo time. Então, nesse lugar, eles acabam plasmando aquilo tudo que eles pensam, né? Então, a partir do momento que eles plasmam coisas ruins, que têm isso dentro deles, eles se transformam também assim, né? Existe essa alternativa, existe uma outra alternativa que a gente vai ver mais à frente, que eu ainda não vou colocar, que senão vai embolar. Vamos lá. Ô, Luzia, quer dizer que a gente vai para o Vale dos Professores? Vixe, Maria, o Vale dos Professores. Não deve ser bom, não. Boa essa, hein, Marcelo? E, o seu é na área de eletrotécnica. Você vai ver lá o pessoal ligado. Vão dar choque na gente, então. E vai falar assim, peraí, qual que é a corrente aqui que tá... Se o homem soubesse da extensão da vida após a morte, mudaria de conduta na Terra. Não se fala de materialistas, mas de religiosos que usam lábios e paixões sem modificar a si próprios. Essa foi uma bela puxão de orelha. Ai, ai, ai. Essa foi uma paulada na cabeça. Paulada na cabeça. A caravana segue sobre um vasto abismo de trevas,
uma região vulcânica. Nas margens da estrada, algumas formas monstruosas surgiam espaçadamente. São pessoas que estão nessa situação. As figuras da mitologia ficavam devendo à realidade. Andrade explica que a mente dos encarnados e dos espíritos inferiores moldam seres horripilantes e que alguns espíritos superiores classificam o lugar como o império dos dragões do mal, uma vasta região umbralina. Então, exatamente, eles têm que passar por essa região onde todos vamos ter que passar para conseguir chegar nas regiões melhores. Nisso, Bezerra anuncia, em voz baixa, estarem próximos a uma ponte de acesso a círculos de atividade espiritual danificada e consulta um dispositivo de registro do psiquismo do grupo que assinala a classificação inquietante média de pavor. Ou seja, ele estava examinando o pensamento de todo aquele grupo, porque ia ser importante nesse momento de passagem. A importância da ponte é tão grande que muitos habitantes das regiões perturbadas se aglomeram na base, ameaçando os que se aproximam, que foi o que a Rosa falou. Pediu silêncio, calma e prece, e decisão, e, sobretudo, que esquecessem qualquer falta grave do passado para não criar sintonias perigosas. Então, eu estou ali no grupo, estou passando, estou já protegido por aquele grupo, então eu não posso mudar o meu pensamento para não me vincular com aqueles seres que estão lá. Eles, na verdade, eles não querem entrar na ponte, eles querem realmente perturbar e chamar para ficar. Luzia, como você vai falar logo da ponte, deixa eu fazer uma pergunta para você, né, antes, aí, quando eles estão perto desse umbral. Quer dizer que, na realidade, o desencarne também é diferente no caso de alguém que vai para o umbral. Não é que ele está andando com essas pessoas e fala, querido, você desce aqui, né? Tipo um ônibus, uma lotação, fala, não, só que esse é o ponto, né? Não, você pode descer aqui mesmo, não, você desce ali. Não, a forma como acontece o desencarne é diferente de acordo com a sintonia de quem está desencarnando. Exatamente. O que acontece? O irmão Jacó, ele logo se sintonizou com a Marta, logo se sintonizou, porque ele já estava evoluído, ele já estava nessa sintonia. O irmão que ainda está na ignorância espiritual, ele não consegue receber essa sintonia. Ele tem amparo? Tem, mas ele não consegue perceber. Ele não percebe o amparo. Ele tem gente, ele tem espírito do lado, ele tem um mentor, ele tem alguém da família, mas ele não consegue perceber. Então, aí ele é levado para essas regiões onde ele tem o mesmo campo vibratório, né? E aí ele é levado e fica, até o momento de despertamento. Até o momento que a família encarnada, a família espiritual, todos ficam vibrando, todos ficam pedindo, e ele consegue ter esse despertamento. E, além da família, ele tem que ter essa consciência. Também ele tem que ter. Querer sair desse local. Exatamente. Né? E é o sofrimento nesses campos que consegue fazer com que ele consiga ter esse despertamento. No livro Nosso Lar, isso é mostrado, né? Todo essa passagem. Eu li faz muito tempo o Nosso Lar. É bom agora, é bom que a gente vai reler, né? Porque isso de tempos em tempos, à medida que a gente vai tendo um conhecimento de alguma coisa, a leitura tem um teor diferente, né? Exato. Aí o conhecimento é diferente. O André Luiz mostra, né, quando ele está lá no umbral. Aí é uma condição diferente, né? Aí é uma outra condição. Obrigada. Mas em todo momento, todos que desencarnam têm amparo, todos. Agora depende do meu processo para conseguir perceber e sair dessa região ruim, né? Isso daí mostra a benevolência, né, de Deus, né?
Sim. Porque se você, mesmo que você cometeu um crime, mas você já está arrependido, você consegue fazer a travessia, né? Desde que você tenha cumprido. E se você aquele saiba, compromisso. Não dá para pegar um foguete e passar por aí, assim, com o olho fechado e tal? Não precisa passar assim, andando, né? No meio assusta, né? Oh, Assusta, né? no meio da comunidade aí e tal. A gente acha que... Mas sabe o que é, Marcela? Que nesse momento eles ainda não desenvolveram aquele lance da volitação, porque eles ainda são recém-desencarnados, né? Então, a partir do momento que eles já mentalmente conseguirem desenvolver isso, aí é diferente. Mas aí eles ainda estão bem mais ligados, então eles não desenvolveram isso, então eles têm que ir assim, caminhando, né? Mas ele podia fechar o olho, né? Tampar o ouvido assim para não ver nada, né? Não sei de nada, só estou passando aqui. Mas as energias não adianta. Você não pode adianta, estar exato. porque as energias vão chegar até você, Marcelo. Vou ter que parar lá mesmo, ficar um pouquinho lá. Parar no barzinho, tomar uma, né? Não dá. Aí é que você não vai mesmo, viu, amigo? E aí, então, de repente, uma luz multicor varreu o céu. A visão emociona a todos. Jacó pergunta a si mesmo se cumprira seus deveres. Estava alegre e, ao mesmo tempo, duvidava que poderia merecer o ingresso naquelas regiões. Quando o sinal luminoso cortou novamente o céu, quando um dos irmãos desencarnados gritou em choro convulso: "Não, não posso, eu matei na terra, sou um assassino." O pensamento dele, né, a própria consciência, o culpando e ele baixando a sua vibração. Imediatamente, vozes lúgubres ressoaram. "Vigiemos a ponte, assassinos não passam." Isso os irmãos que estavam lá falando. Bezerra, sereno, mas preocupado, exalta a todos a sintonia do bem. Informa ao irmão penitente que o trabalho que fez em favor de sua regeneração nos últimos 30 anos mereceu assistência espiritual. Ou seja, ele veio nessa encarnação com essa missão de se regenerar. Fez isso durante 30 anos, mas a consciência dele ainda estava o culpando, né? Ele achava que ainda não era merecedor. Mesma coisa que o Jacó estava sentindo, né? Depois solicita a Jacó fazer a prece em voz alta para recompor a energia. Em seguida, o grupo voltou a levitar e atravessou a ponte a poucos centímetros da estrutura. Esse levitar é por toda a energia positiva que tinha os benfeitores e os organizadores do trajeto. Os recém-desencarnados, o perispírito deles ainda estava muito ligado à Terra, eles não tinham essa capacidade. Opa, peraí. Capítulo 7. A gente tem que fazer regime para passar mais leve lá nessas regiões, viu? Se quem tiver um pouco mais fora do peso vai sofrer, hein? Ô, dó! Oh, meu Deus. É bom ler o livro, né? Para ver se... Aí, nada, Pri. Mas, por exemplo, não é todo mundo que... Quer dizer, às vezes tem alguns livros aí que eu já li que a pessoa nem percebe essa aí. Ela vai direto para o lugar que tem que ser, ela não tem todo... Porque ele queria ver tudo, né? Eu acho que é também essa preocupação dele, né? Ele quer registrar tudo, né? Ele só não tinha uma câmera lá porque não deu, né? Então, senão ele filmava, né? Nos outros... Você em celular. Celular, acabou a bateria. Nos outros livros que vocês vão ler, existem outros processos de desencarne que vocês vão conseguir perceber todas essas diferenças, né? Então, o próprio do André Luiz já é diferente, depois de tantos outros que vocês vão ler durante o curso, também. Então, cada um passa de uma outra maneira, né? Passa de uma maneira distinta. Mas você vê, aquela professora toda iluminada, ela estava passando por esse processo, né? Porque era necessário passar. É um caminho, né? Uma estradinha. Não dá para pular a ponte. Você Mas tem que todo mundo por fala ela. dessa ponte? Todos os livros assim? Fala de uma outra... Conta de outras maneiras. Tá. Um portal, aquela coisa toda, né?
Falam de numa fonte de luz, né? Alguma coisa Isso, que, exato. quer dizer, na realidade é um caminho. É um caminho. É um caminho. É um caminho que você está sendo direcionado. Você está sendo Isso. direcionado. No A Mônica shintoísmo, colocou aqui no que- shintoísmo fala que você vai fazer uma travessia de balsa. E que você precisa fazer o pagamento. Você precisa É o Caronte, pagar. né? A barca de Caronte, né? Isso aí É. eu acho que é uma mitologia grega, alguma coisa assim, né? Tem que levar uma moedinha aí, de Eu não prata sei, ainda. eu sei que Já tem a minha guardada aqui. quando fez a passagem do meu sogro e da minha sogra, o meu sogro pediu para não esquecer de dar o dinheirinho para eles pagarem a balsa para fazer o. Aceitava ticket? Não aceitava ticket, dogma, não? né? Isso é um dogma, né? Dentro Faz do um espiritismo, pix. a gente não Então, Faz um pix. Em alguma religião, né, nas Não tinha religiões celular. deve ter uma É a visão diferente, de repente. Olha, eu tô, né? Acho que tem um Não, pedaço também. mas para falar que tem essa passagem, né? Que você passa tem a de um passagem. mundo para um outro melhor, né? Então De você um nível paga- diferente. o pagamento, às vezes, eles na religião deles era com dinheiro, né? Mas assim, se reverte nas boas ações, no bem praticado, né? Exato. Ô, Margarete, e se tinha uma cachoeira que caía lá depois do barquinho, hein? Você caía lá embaixo. Aí é problema, hein? Eu ia morrer afogada. Você está no sentido inverso, você está em ascendente. Exato. Era um mar de lava. Ô, louco. Então, aí no capítulo 8 é a chegada. Após a ponte, como era a paisagem e os que surgiu ao longe parecendo aves. Então, tudo bem, passou a ponte, passou por aquela situação difícil, o irmão Jacó fez a prece, conseguiram passar com tranquilidade, até aquele irmão que estava em desequilíbrio conseguiu entrar. Passou a ponte, beleza. Como é que era a paisagem lá? E o que aparecia como aves, né? As crianças voando, buscando Crianças. Eram as crianças, né, as aves parecendo lá ao longe, mas aproximando eram as crianças que vieram se encontrar com a professora, né? Então anjo existe, né? As criancinhas, né? Os Não, anjinhos. não é anjo, não existe anjo. Pai Jesus. A paisagem se modifica após a ponte. A atmosfera era leve e a estrada que percorriam era marginada de flores, algumas emitiam luz. Amigos ligados ao grupo sustentavam tochas acesas e entoavam cânticos jubilosos. Ao longe, um bando de aves vinha em nossa direção. Quando chegaram, eram crianças que vinham buscar a professora. A caravana estancou e, emocionados, acompanharam as homenagens de seus alunos à educadora anônima. Uma das crianças, que fora seu filho, abraçou-a carinhosamente e depois seguiram com ela em direção a outra esfera. Então, no caso dela, e falando dessa outra esfera, provavelmente ela estaria indo para um outro plano um pouco mais evoluído, né? Que já que ela tinha toda aquela luz, que ela tinha recebido toda essa recepção, ela com certeza foi para outro caminho, né? É o vale Aí, dos nesse- professores, né, Luzia? É Aí, nós, né? nesse caso, funcionou como eu falei do ônibus, né? Quer dizer, ela foi até um ponto e de lá seguiu o caminho dela. Sim, mas já tinha passado por aquela situação, né? Diferente de quem vai para o umbral, quer dizer, que está numa energia que não é compatível de forma alguma Não consegue. com essas pessoas que Exato. conseguem passar por essa ponte. O agrupamento prosseguia volitando. De vez em quando, a luz varria o céu, como se estivesse cada vez mais próxima. Agora, à margem da estrada, havia encantadoras e espaçosas moradias. Em intervalos regulares, compareciam pequenas comissões aguardando os amigos. Foi quando Jacó ouviu o seu nome em voz alta. O grupo parou novamente.
Jacó, surpreendido, grita de alegria ao ver os amigos Guilom Ribeiro, Leopoldo Cirne, Inácio Bittencourt e Antônio Luiz Saião. Olha o Saião, que ajudou ele logo no começo. Depois dos abraços, queria falar tudo, dar o noticiário dos companheiros ainda na carne. Mas Gulon interrompeu, teriam muito tempo para conversar. Jacó precisava repousar. Ele já querendo passar a fofoca lá da terra. Aí Querendo fofocar. Foi ótimo. Não é por aí, vai descansar. Ansioso E ele querendo já seguir em frente, né? Aí, calma, que não é agora. Mais adiante, Jacó ingressava numa casa acolhedora, cheia de paz interior e ventura. O ambiente doméstico era perfeito. Tapetes, móveis, adornos e iluminação eram mais belos e mais leves, de bom gosto, mas sem luxo. Retratos pendiam nas paredes estruturadas de substância semiluminosa. Uma entidade que ele não reconheceu de pronto veio recebê-lo. Era a Mamãe Frida. Jacó não teve autorização para identificá-la. Tentou conversar, mas reparou que, desligado da influência de Bezerra, o cansaço chegou. Andrade o conduziu a um quarto e o fez deitar. Aplicou-lhe passe reconfortador e Jacó dormiu tranquilamente. Então, gente, aí você fala assim, nossa, mas tem casa, então, no plano espiritual? Lógico que tem casa, é um outro lugar que a gente mora. Então, a gente vai morar, então é uma outra estrutura. É tudo também transformado, mas de uma forma melhor do que aqui. E tem beliscão também. Não, só tem abraço. Beliscão, você fica lá na ponte. Antes da ponte, você fica lá no beliscão. Aí, na praia que você levou passou a ponte, é só abraço, confraternização, só alegria. Mas trabalho também, né? Que é o que vai acontecer. No chat não tem nada, só tinha uma observação que a Mônica fez do capítulo anterior, né? Que ele está falando daquelas criaturas, que ela falou não era algo ligado ao alto martírio que alguns vibravam, né? Em relação àquela pergunta que você tinha feito. Assim. Esse aqui, não tem ninguém. Então, vamos lá. Capítulo 9, o esclarecimento. Por que Jacó não lembrou de todo o seu passado? Então, porque ele queria, né? Quando ele desencarnou, ele teve a última encarnação passada rapidamente, como no filme. Lembram, logo no começo? Uhum. Aí, quando ele chegou lá, ele já queria lembrar de todas as encarnações, o que ele tinha sido. As passadas, né? As passadas. E aí, não foi possível. Por que isso não é possível? Pode afetar, né, a pessoa. Imagine se ela foi um assassino ou fez alguma coisa errada, né? Não sei, todo mundo está preparado. Exato. Da mesma forma que a gente tem o esquecimento, a gente tem o esquecimento da última encarnação, lá, para você ter esse equilíbrio de conseguir lembrar das outras, você precisa realmente se equilibrar. Você está nessa passagem, você está nessa readaptação a esse novo mundo, né? A mesma coisa quando a criança vem, ela tem que aprender tudo de novo, né? Ela já vem com conhecimento, já vem com seus talentos, mas no começo ela tem que aprender de novo. A mesma coisa lá, a gente tem que se readaptar. E o cara é machista, vai saber que ele é uma mulher na outra reencarnação, vai pirar de vez, né? Imagina só. Aí não dá, né? E aí o Andrade explica geralmente, exatamente isso, né? Então, durante o sono, Jacó recapitula com riqueza de detalhes de sua vida. Ao despertar, Jacó não soube quanto tempo dormiu. Sentia-se mais fraco. Um suco foi suficiente para atender à restauração das forças. O perispírito ainda estava se habituando àquela nova forma de se mover, de viver, né? Naquele novo mundo. O perispírito estava se adaptando. Então, ele ainda precisou de alimento. Começam as indagações. Aí ele veio com tudo. Ele quer saber de Andrade, por que a travessia da ponte não foi feita flutuando, a grande altura, já que não tocavam com os pés.
E por que não se lembrava do passado? Pouco Andrade ansioso. responde que se o grupo dominasse plenamente a habilitação, não haveria necessidade da ponte. Então, eles não precisariam da ponte. Eles já estavam volitando, podiam ir direto. Mas não é assim que funciona. Como não era o caso, poderiam ser atraídos pelo magnetismo de atração das forças das trevas. Então, eles precisavam ser acompanhados e volitando com aquele acompanhamento para não serem atraídos. E, mesmo assim, podiam ser atraídos pelo pensamento se não vibrassem da maneira correta. Quanto a lembrar do passado, as almas com elevado grau de elevação podem ter a lembrança imediata do que passou. Aí o Jacó falou, então não é a minha hora ainda, né? Então, as pessoas com um grau elevado, né, um grau de elevação grande, aí sim pode, que vai ter o entendimento, a compreensão e o equilíbrio. Mas para a maioria dos desencarnados é conveniente retomar essa lembrança aos poucos. Calma, você tem a eternidade toda para aprender, para lembrar, para evoluir, então vamos com calma. E aí termina o 9º. E a gente já está quase finalizando a aula. Alguma questão? Então, vamos lá. Onde se encontram os tribunais de julgamento no plano espiritual? Que Jacó falou, né? Então, primeiro eu vou passar, eu vou desencarnar de boa, vou passar para o plano espiritual muito bem, aí eu vou passar por esses tribunais de julgamento e depois vou lá para os mundos felizes. E aí eu quero saber onde são esses tribunais de julgamento no plano espiritual. Amo Jacó, hein? A própria consciência da né? pessoa, não é? A própria consciência, não é? É a própria Olha a dica. Olha a dica aqui, olha a dica do desenho. O desenho. É a cabeça. É a própria consciência, né? A consciência daqueles que estavam no umbral, eles foram levados pela sua própria consciência, né? Jacó estava preocupado em voltar a trabalhar. Andrade percebe a indagação muda e lhe garante que em breve isso acontecerá. Então, aqui, eles já conseguiam ler o pensamento do Jacó. Não existe descanso eterno no paraíso, mas um esforço intenso e contínuo nas tarefas do aperfeiçoamento. Lembra que a gente já tinha falado que a gente também evolui no plano espiritual. A gente vem para cá para passar pelas provas e expiações, continua aprendendo sempre, mas no plano espiritual também. Não pode pegar umas férias assim de uns 10, 20 anos lá, não? Antes de começar a trabalhar? Para que férias? Você vai ter, no livro no nosso lá, tem uma mulher que queria passar férias, você vai ver lá o que aconteceu com ela. Ela queria ver, depois você não vou falar, não vou fazer spoiler, não. Com um tempo lá que só o pessoal oferecia trabalho. Vem aqui, ela... é verdade, eu lembro no filme, é verdade. Aí, para que? Não é meu perfil. Aí foi ver, na hora que precisou... Na hora que precisou... Aí dançou! É o bônus hora, viu? Todo mundo você fala do bônus hora. Exato. Então, você não tem bônus hora suficiente, você não tem crédito aí. Não dá para fazer pix aqui dos encarnados para a gente, não? Não, olha, não. Você imaginou só aquele caminho todo, você desencarnando e sendo recebido com toda aquela festa, quer dizer, não é todo mundo que é recebido com festa, né? O Jacó até que foi bem recebido com os amigos, né? Foi bom. E onde eu também achei os amigos conhecidos, né? Falei, nossa, gente, tá só ser recebido pelo Dr. Bezerra. Eu já ia me entregar nos braços dele e falar assim, tira minhas dores todas, só para começar. E onde estariam os tribunais de julgamento? Também estes não existem, a não ser o da própria consciência. Com a chegada de Marta, indagou de vários parentes que esperava rever. E ela informou quanto ao destino de quase todos os laços do coração. E encarnados ou não, mais cedo ou mais tarde, ele poderia visitá-los ou vice-versa. Então, tudo há seu tempo.
De volta à sala, Marta sentou-se a um piano de cauda mais completo que os da terra e tocou uma área que emocionou. Depois o conduziu ao salão de leitura, informando que a arte gráfica atinge uma perfeição que não existe na Terra. Os tipos são de material luminoso e as gravuras parecem vivas. Tudo no plano espiritual é mais potencializado. É igual do Harry Potter, daqueles quadros assim. Tem movimento, eu me lembrei também. Que tem movimento ali, né? Eu achei bem assim, interessante nesse sentido, uma correlação. A autora deve ter lido, hein? Deve ter lido alguma coisa lá. Acabou por ler algumas páginas da vida de Beethoven e seu esforço de passar aos homens um pouco da música superior e ficou sabendo que o compositor vive em esfera mais elevada e continua compondo. Como é que é recebida essa composição que o Beethoven faz? Será que ele compõe e só fica tocando no plano espiritual? Deve mandar para alguém aqui. Alguém deve receber, às vezes, alguma intuição, né? Os pintores também, né? Com o seu próprio talento e induzido por essa mediunidade, né? Que ele, através da mediunidade, ele passa para o outro compositor, o outro intérprete. Refeito, Jacó sai para uma visita aos arredores e surpreende-se. As casas distanciavam-se bastante entre si, indicando o planejamento prévio. Marta diz que ele teve a permissão das autoridades a morar com ela. Então, ou seja, é tudo uma organização, não é o seu querer, é o seu merecer, na verdade. Então, ele mereceu e foi autorizado a viver com a Marta, né? Marta era responsável pela educação de crianças recém-desencarnadas no Grande Parque da Educação. Seguiram rumo ao parque e, no caminho, Jacó se impressiona com a plumagem luminosa e colorida dos pássaros. Cantavam bem perto e não tinham medo. Andrade comenta: os seres inferiores da criação refletem as qualidades dos seres superiores próximos. Os irracionais da Terra poderiam exibir outras condições de aprimoramento se os homens tivessem pensamentos mais elevados. Olha só como o pensamento é uma força geradora. Nisso, Jacó repara no halo de luz que envolve Marta e Andrade, e tem de lutar para não entrar em desânimo. Então, olha aqui, de novo, ele com aquele mesmo sentimento que ele sentiu em relação à professora. De inveja, então, era uma coisa que o Jacó, por ser um cara que foi bacana, né? Ele ajudou, ele fez coisas importantes aqui no plano terrestre. Mas, mesmo assim, essa imperfeição dele em achar que, quando ele chegasse lá, ia ser muito diferente, ele ainda estava tendo esse sentimento, né, de certa inferioridade que ele não estava aceitando, né? Ele não estava ainda assumindo essa sua imperfeição, né? Ele achou que ele merecia mais, né? Então, a Marta, a própria filha dele, e o Andrade, será que ele não estava percebendo? Então, ou seja, esse sentimento que ele ainda estava sentindo, ele foi trabalhando no decorrer do livro, né? Para a gente não deixar uma aula muito cansativa, foi dividida em 2 partes. Então, como o livro tem 10 capítulos, a gente fez tem assim, 20. Né? São 20. Então, aí a semana que vem eu vou fazer do 11 ao 20, ao 20º. Eu vou interromper aqui. E aí, tem mais alguma dúvida aí que vocês tenham? Já estamos no limite da hora também. Já está no limite, Se alguém não tiver nenhuma dúvida, a gente já pode...
finalizar. E eu falo para vocês que todos ganharam 5. Todos já ganharam 5. Eu tenho Cada semana mais 5. Então, é a nota mais 5, e aí 10. a outra semana mais 5 também. Eu tenho uma dúvida. Aproveitando Oi. Desculpa. O Costa me respondeu e pediu para verificar com vocês, viu, meninas? A questão lá da minha resposta. A sua foi a da luz laranja? Não, da laranja meu foi a da... Não, foi da emanação dos objetos pessoais. Se era falso ou verdadeiro que ela existe. Não, é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Eu fiz a prova 1. Eu fiz a prova 1, então é a pergunta 3 lá no item 5, tá bom? Passa para a gente depois no WhatsApp, para a gente olhar direitinho. Que a gente tem a prova, mas está, acho que, guardada lá no... Mas se for realmente, a gente cientificou que está correto. Então, a gente tem que passar para ele depois. Sim. Bom, E a do halo também. A do halo também. Do laranja. É nóis, Margarete. Vamos ganhar a notinha aí. Então, Marisa, pode falar, Marisa. Então, nem seria uma dúvida. Eu queria saber por que essa aula e a próxima não são feitas antes da prova. São tão esclarecedoras que a prova se tornaria muito mais produtiva, né? Não sei, sempre foi assim, nós nunca questionamos, né, assim. Luzia? É porque, na verdade, assim. se a pessoa não lê o livro, é que aí entra naquela negócio. A gente sabe que a maioria é responsável, vai todo mundo ler e tal, né? Mas existe assim, como o GEMB tem essa preocupação em fazer um curso que realmente a pessoa saia com mais conhecimento do que entrou, então existe essa cobrança. Então, e aí por isso que existe os trabalhos, as 2 aulas, para a gente poder realmente aprofundar o conhecimento, de repente, né? Porque você vê até para a gente também, nós tivemos que ler aí umas 2 vezes para poder muita coisa que a gente não lembrava, né? Não lembra, vai passando. E todo ano ele faz prova diferente, né? E a gente tem que estar olhando, tem que estar dentro também. Está lendo várias vezes, tem muito detalhe que a gente vê que também a gente pode verificar. Então, também. eu agradeço, porque eu adorei a aula. Muito obrigada. Parabéns, Luzia, foi realmente muito boa. Né? Porque é um livro muito denso, né? É um livro... Não, ele tem muita informação. Para vocês verem, informação. Cada capítulo você tem que... e, na realidade, ele também usa um português muito rebuscado. Sim, né? Então, você tem que realmente ler uma vez só, não dá. Não dá, você tem que ler umas 3 vezes para você tentar entender o sentido da frase dele. Exatamente. Porque, de repente, um nãozinho ali muda completamente o sentido. Exatamente. Né? A seara do bem e o nosso lar é uma leitura mais light. Mais tranquila, né? Quando entra nos livros do Divaldo, também inclusive, é pesado. Inclusive, eu comentei isso com uma amiga minha aqui, do GEMB, né? Eu falei para ela, nossa, eles começam assustando a gente, né? Porque eu voltei a um livro denso, é um livro chato. Chato no sentido, assim, de você ter que ler 2, 3 vezes para entender o sentido real da coisa. Tem um português extremamente rebuscado, né? Quer dizer, a gente começa pelo mais difícil, né? Mas depois os outros são mais light. Então, eu vou encerrar. A gente vai fazer uma prece final aqui. Deixa eu só você deixar quer que eu encerre ou você encerra? Não, você pode encerrar, então. Deixa você falou bastante, coitada. Só deixa eu falar uma coisa aqui. As pessoas que não participaram e que vão assistir a aula não vão pontuar, tá? Eu só estou falando porque o pessoal que vai assistir a gravação só pontua quem participa, quem está presente, tá bom? Nesse caso, realmente é dessa maneira. Tá bom, então, tem questionário, então, para a semana que vem. Tem questionário, a prova, quem fez a prova 2 vai fazer a prova 1, e quem fez a prova 1 faz a prova 2.
Ah, aí Por tá isso que tem o Vale dos Professores. Viu? Gostaram, né? Você perguntou, Ele tá Marcelo. A dando gente... hoje no peito. Marcelo, é melhor ficar quieto nessas É horas. verdade, viu? Marcelo. Aqui eu sou aluno, eu tenho que ficar quieto mesmo. Então, vamos lá, então. Como a Luzia falou bastante, eu vou encerrar, porque ela também está cansada de tanto falar. Vamos agradecer, então, a Luzia pela aula maravilhosa, né? Então, agora nós vamos fazer o nosso encerramento. Então, vamos todos fechando nossos olhos, respirando fundo. Vamos, então, absorver todos esses ensinamentos que nos foram passados, agradecer a Luzia, né, que todo esse capricho, né, toda essa dedicação, ao plano espiritual também que esteve conosco conduzindo a aula, e a todos que estiveram presentes, prestando atenção. Então, vamos agradecer a todas essas pessoas, a todos nós, e que possamos absorver esses conhecimentos e aplicá-los, né, em nossas vidas, como exemplo que foi nos mostrado. Muito obrigado a todos, né, a Jesus e os nossos espíritos mentores que estiveram aqui também. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Deus e graças. Então,